Fala galera, aqui é o Gustavo, estamos com mais um Tailgating aqui no Mile High Brasil. Dessa vez nós vamos falar sobre New Orleans Saints, que nós enfrentamos no Thursday Night Football desta quinta às 21h15, horário de Brasília. E para falar aqui sobre os pontos fortes e os pontos fracos do New Orleans Saints, temos ele, grande David Chiodini. David Chiodini, seja bem-vindo e muito obrigado pela participação de novo. Grande Gustavo, prazer enorme estar aqui, mais uma semana. O resultado da última não foi o esperado, né? No final até tentamos correr atrás, mas não deu certo. E um jogo chave pra gente, assim, né? Pra aspiração do Denver Broncos. Mas eu acho que dá para o Denver Broncos fazer um bom jogo e sair vitorioso. Eu assim espero também. Eu considero, na verdade, os próximos 2 jogos chave para nossas pretensões no ano, né? Mas vamos lá, antes da gente começar a falar aqui do New Orleans Saints, lembrando, o Tailgating é um conteúdo aberto ao público, mas o Mile High Brasil tem outros conteúdos que são exclusivos para os seus membros. Então, se você for lá no na nossa página lá no YouTube, né, no nosso canal lá no YouTube, você vai ver que tem lá o nosso clube de membros. Se der para você contribuir com a gente, aí nós temos 3 planos, eu garanto que um cabe no seu bolso e você vai poder aí desfrutar sempre do melhor conteúdo sobre o Denver Broncos em português. Beleza, Davis. Então vamos lá, vamos começar com o nosso injury report aqui, que pelo amor de Deus, né, é um negócio assim, principalmente do lado do Saints, ainda bem, é grande, né? Do lado dos Broncos, quem treinou de forma limitada essa semana foram os tackles Alex Palczewski, né, e o Mike McGlinchey, que junto, né, com o linebacker Baron Browning foram designados para voltar do IR, pode jogar da injury reserve, né, eles podem jogar essa semana. O Justin Sternad e os defensive backs Riley Moss, Jaquan McMillan e Demary Mathis treinaram de forma limitada, mas acho que todos esses devem ir para o jogo, e quem não deve ir para o jogo é o Patrick Surtain, que não treinou e está no protocolo de concussão, né? Do lado do Saints, a lista é pior ainda, cara. Quem não treinou e não deve ir por jogo. Os wide receivers Chris Olave, Rashid Shahid, o linebacker Pete Werner, Derek Carr, o QB deles, né? E os offensive linemen Cesar Ruiz e Lucas Patrick. Tem um monte de gente limitada aqui, mas eu acho que vai estender muito o vídeo. Então eu vou deixar só esses aí que não treinaram e não devem jogar, que são jogadores significativos do lado do Saints, né? Eu ia dizer, né? Já é bastante gente. E você tem o seu quarterback, seu melhor wide receiver lesionados, né? Você tem o seu quarterback e os seus 2 melhores wide receivers lesionados, né? E Exatamente. ainda o Pete Werner, que é um bom linebacker. Então, dá para dizer sim que o estrago no lado do Saints é maior. Eu sei que a gente perde possivelmente o nosso jogador mais talentoso no Pat Surtain, né? O mais talentoso do elenco, né? Mas acho que o estrago no outro lado é maior. Detalhe que eles já estão sem o Eric McCoy, que está na lista de contundidos, né? E o Ryan Ramsey, que Exato. nem veio para essa temporada, então é uma linha ofensiva bastante desconfigurada também. Beleza. Então vamos começar a falar sobre o New Orleans Saints, o Davis. Vamos começar pela defesa deles, né? Defesa aí que é comandada, né, pelo coordenador defensivo conhecido aqui de Denver, né, o Joe Woods, e também pelo head coach, né, que vem das árvores mais do lado defensivo da bola, né, o head coach Dennis Allen, né. E de principais nomes aí nós temos o corner Marshawn Lattimore, o Cameron Jordan e o Tyron Matthew, que é outro conhecido nosso aí, né. É uma defesa, Davis, que tem cedido bastante jardas, é exatamente a pior da liga nesse sentido, a 32ª, mas que não vinha cedendo tantos pontos assim até a última partida, quando aí tomou uma chacoalhada de 51 pontos, né, do Tampa Bay Buccaneers, né. Aí Então, tomou 600 jardas nesse jogo, né? Então, 600 jardas nesse jogo. Então, né, antes disso, né, tinha um pouco daquela questão enverga, mas não quebra, mas o negócio quebrou de vez na última partida, né. Então deixa eu perguntar para você, cara, quais que são as características dessa defesa e como é que o nosso ataque, as nossas peças precisam se ajustar para a gente conseguir aí, pelo menos ter uma partida melhor, né, do que a gente teve contra os Chargers, né, os 3 primeiros períodos contra os Chargers foram sofríveis. é uma defesa que num matchup pra gente ela é complicada porque
ela é uma defesa que manda só 4 homens contra o quarterback e marca muito homem a homem. Né? Nós não temos grandes wide receivers lá. Né? O Curtis Sutton com o Marshall Lattimore, para mim, é um confronto favorável ao Marshall Lattimore, né? No 1 contra 1. Então, talvez a gente possa ter aí um Troy Franklin, que apareceu no último jogo usando a velocidade, algo nesse sentido. Mas o que a gente precisa é da participação no jogo aéreo. Eu acho que a gente não vai conseguir correr muito contra essa defesa, até porque nem só pela defesa terrestre dele ser boa, por o nosso jogo aéreo, jogo terrestre, desculpa, ser muito pobre mesmo. É um jogo terrestre que não sai do lugar, parece incrível, né? Eles cedem algumas big plays terrestres. Não são um time que cede tantas jardas por tentativa. Assim, quando você pega no macro, vai parecer que eles estão cedendo bastante jardas por tentativa, esse tipo de coisa. Mas não é. É uma defesa que ela é até bem consistente contra o jogo terrestre, tá? O problema é que de vez em quando ela acaba cedendo umas big plays, mas eu não confio no nosso jogo terrestre o suficiente para isso. Tá? Eu não confio o suficiente para isso. Tá? Então, assim, uma boa escapada do jogo terrestre seria maravilhoso, mas eu não penso tanto porque eu cansei de acreditar em Javonte Williams, nesses caras aí. Essa é a real. Tá? Então Eu você. acho que a gente pode explorar esses caras talvez no jogo aéreo. Eles têm dificuldade de parar os running backs. O Sean Tucker fez um ótimo trabalho contra eles nesse último jogo, recebendo passes, tá? Tight ends também, mas a gente também tem uma deficiência muito grande. Então eu acho que a gente esbarra na nossa falta de talento. É uma defesa acessível. Se você tivesse um corredor explosivo, possivelmente ele conseguiria algumas big plays. Se você tivesse um corredor, um running back que seja bom recebendo, ele possivelmente teria boas oportunidades. Mesma coisa para uns tight ends. Wide receiver eu acho que é um confronto mais equilibrado. Então, assim, eu projeto que a gente pode ter sucesso nessas fases, mas eu não consigo confiar nas nossas peças para ter sucesso nessas fases. E qualquer que seja o resultado, então você acredita que é mais um jogo aí de 40 ou mais passes que o Bo Nix vai ter que lançar, né? Acredito sim, porque eu não confio nada nesse jogo terrestre. Então a gente tem reclamado, a torcida tem reclamado bastante disso, então é bom a gente apertar os cintos, porque vai ser mais um jogo aí com bastante peso nos ombros do nosso querido Bo Nix, né? E aí, Davis, mudando pro lado ofensivo da bola, né? O ataque do Saints é também comandado por um nome conhecido de Denver, né? O Clint Kubiak. E eu acho de que quem sobrou dessa lista de lesionados aí, o principal nome é o Alvin Kamara, né? Depois você me corrige se sobrou alguém que a gente precisa ficar Não, de não. olho também. É o Camara mesmo. É o Alvin Kamara, né? É, esse foi um ataque que começou bastante forte, né? Nas primeiras semanas. Eu acho que ele ainda continua bastante bom, vamos dizer assim, embora tenha caído um pouco, né, nas últimas semanas, né? É o ataque número 4 da NFL em pontuação, daí eu errei aqui, desculpa, embora seja apenas o 14º em jardas, né? E a gente vai ter provavelmente aí o Spencer Rattler, né, como QB titular deles. E aí, Davis, como é que a gente ajusta, né, para esse jogo aí, para enfrentar o Spencer Rattler, a primeira coisa, né? E como que a gente pode parar a maior arma deles, que é o Alvin Kamara, principalmente porque nós Ó, temos um grupo de inside linebackers que também não é tão confiável assim. 3 coisas muito chaves. Evitar que eles corram aberto com o Alvin Kamara, eles procuram muito o perímetro, atacar as laterais com o Alvin Kamara correndo aberto, né, colocando os recebedores, os bloqueadores em movimento, tá? Segundo, evitar que o Kamara receba esses screens, esses passes no meio, e a gente vai estar em cobertura mano a mano, e aí eu acho que ele é o principal ponto. E terceiro, evitar as big plays quando a gente manda o blitz, que a gente manda, não tem jeito. Eu acho que a primeira a gente tem totais condições de fazer, parar essas corridas laterais, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho. A terceira, nossos cornerbacks, mesmo sem o Patrick Surtain, eu acho que tem totais condições de lidar com os recebedores do Saints. Tá? Os Saints vão usar muitos pacotes pesados, mesmo assim a gente tem totais condições de lidar com eles. Agora, o Alvin Kamara contra os nossos linebackers é um problema. A gente viu o touchdown do Kamani Vidal contra a gente, foi exatamente isso, uma cobertura mano a mano, em que o nosso linebacker foi batido, hesitou e aí já era tarde e o Justin Herbert colocou um toque maravilhoso na bola e já era tarde. Então, assim, para mim, o principal ponto é parar o Alvin Kamara.
com as corridas laterais, o que eu acho muito mais tranquilo de acontecer, e evitar o Alvin Kamara como recebedor, o que eu acho que a gente jogando em mano a mano pode ser o nosso ponto fraco. Você acha que eles perdem muito com o Spencer Rattler ou tem alguma coisa que a gente precisa... Porque é um calouro que vai oscilar. O calouro vai oscilar, tá? Como aconteceu nesse jogo, ele teve um primeiro tempo bom, no segundo tempo ele sumiu, né? O Derek Carr é um quarterback mais esperto, com o blitz, com esse tipo de coisa, né? Claro, ele pode ter uma tarde dos sonhos, pode conseguir lá as big plays que eu falei, mas para mim perdem porque é um quarterback que está aprendendo o tempo da NFL, que está aprendendo o timing da NFL. E essa linha ofensiva não é grande coisa, tá? Então, para mim, eles perdem principalmente no timing. Beleza. Então, Denis, para a gente fechar aqui, qual é a chave da vitória e dá o seu palpite aí para Broncos versus New Orleans Saints amanhã, ou hoje, né? Esse vídeo vai sair quinta-feira, às 9h15 da noite. Chave, parar o Alvin Kamara como recebedor e corredor aberto, né? Correndo pelas laterais. No outro lado, conseguir algumas big plays, principalmente com running backs e tight ends recebendo passes. Seria o sonho conseguir com os running backs correndo, mas isso aí eu já não acredito mais, tá? Placar: 17 Denver Broncos, 10 New Orleans Saints. Venceremos no Thursday Night Football. E que assim seja. Davis, muito obrigado pela participação mais uma vez. Valeu. Valeu. A galera, a gente fica por aqui. Lembrando que o Mile High Brasil tá aí nas diversas redes sociais. É isso aí, galera. Beleza, até a próxima. Fui!